Então vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho em alguns conteúdos de direito financeiro, tá bom? Vamos nos, porém, vestidos. Ó, aqui eu vou comentar alguns pontos e aí a gente vai sempre se adequando, né, pessoal? Sobre o conteúdo do direito financeiro. O direito financeiro não é direito econômico, o direito econômico ele trabalha com outras vertentes, né, do Estado. O direito financeiro é mais com a administração mesmo em si, tá bem? Aqui você tem a lei complementar de responsabilidade fiscal, os instrumentos orçamentários. Aqui os instrumentos orçamentários para gerir, né, as receitas e as despesas. Receita é aquilo que entra, despesa é aquilo que gasta. É a gestão que nós temos. O orçamento público, quais são os instrumentos orçamentários que nós conhecemos? O plano plurianual, a LDO e a lei orçamentária anual. São os planos do executivo que faz, tá bom? São documentos aprovados por meio de lei. Não é lei complementar, pessoal, é só lei, tá? É só lei ordinária. Lembrando que, mesmo sendo por lei ordinária, não pode medida provisória a respeito. A não ser que seja medida provisória sobre alguma situação extraordinária, como, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul. Mas você vai ouvir isso aqui novamente para baixo. Existe o princípio da unidade ou da totalidade. Cada ente competente precisa representar a sua lei orçamentária anual em um único documento para evitar orçamento paralelo. Então, assim, o que é um ente? O que é um ente, pessoal? O ente, todo ente, ele é uma pessoa. Todo mundo tem uma pessoa, né? Inclusive a União, Estado, DF e município são pessoas. Todos eles têm que ter a sua lei orçamentária anual, tem que ter o seu plano. Então, acresça-se que os três poderes farão parte do mesmo documento: poder executivo, legislativo e judiciário. Quem faz o orçamento do legislativo e do executivo são eles, não é o executivo. O legislativo e o judiciário têm um plano deles. Só que isso passa pelo executivo. O executivo vai olhar, né, para ver se está respeitando algumas coisas ali, mas quem faz o próprio plano é cada poder em si. Mas fica tudo dentro de um único documento. Olha só, tudo dentro de um único documento. Não tem mais de uma lei. Não existe uma lei orçamentária anual para o judiciário, uma lei orçamentária para o legislativo e uma para o executivo. Não tem. Universalidade prevê as receitas orçamentárias e fixa as despesas em um único documento também. Você coloca os valores especificamente ali, tudo. Lembrando que existe até umas diretrizes, né? Fala assim, ó, o poder tributário, não dê tanta isenção tributária esse ano, né? Que eu tenho muita despesa já. Eu tenho muita despesa, então se você der muita isenção tributária vai ficar complicado, tá? Anualidade, a vigência no exercício financeiro, ano civil, serve também para a lei orçamentária anual, né? Que é, assim, você faz esse ano, aplica o ano que vem, você faz esse ano, aplica o ano que vem, faz esse ano, aplica o ano que vem. Exclusividade, impossibilidade de matérias estranhas ao orçamento público. Então, aqui eu vou colocar somente coisa relacionada ao orçamento. Por exemplo, o gasto das aposentadorias, o gasto com a licitação. Eu não vou colocar aqui o valor, o tempo, por exemplo, de férias do Poder Executivo. Isso aqui eu não posso fazer, tá bom? A não ser que exista aqui autorização, pessoal, para abertura de crédito suplementar. O que é isso aqui? O crédito suplementar é o seguinte, ó, eu vou fazer uma licitação que vai gastar 10 milhões de reais. Então já está previsto no orçamento que a gente vai gastar 10 milhões. Mas na própria lei orçamentária anual está escrito ali, ó, pode ter uma variação de 20%. Então, naquele exemplo que eu dou lá em licitações, que eu falo que a gente está fazendo um buraco numa montanha, e eu disse que ia gastar 10 brocas, de repente está na oitava broca, não está nem na metade do caminho ainda. Então houve ali uma alteração no valor da licitação, né? Porque você tem que manter o equilíbrio econômico e financeiro. Então a pessoa tinha um lucro, uma margem de lucro. Você tem que ajudar essa pessoa, né, a manter a margem de lucro dela. Então isso é um crédito suplementar. Você coloca na lei orçamentária anual, que ó, vai ser 10 milhões, mas é possível que aumente 20%. Certo? Aí um decreto do Poder Executivo, ele vai alterar ali, né, de 7%, 15%, 18%, até 20% o decreto. Ele pode trabalhar com aquela despesa que já está prevista, que é uma despesa suplementar. Tá bom? É uma despesa suplementar, já estava previsto, tá? Princípio do orçamento bruto, relacionado com a lei orçamentária anual, previsão de receitas e fixação de despesas. Toda receita, que é o dinheiro que entra, deve ser registrado em valor bruto. Olha só, o que é valor bruto, pessoal? Ó, o valor que vai entrar para o Estado, vai entrar para o Estado. Só que eu sei que existe repartição de receitas que vai 50% para o município. Lembra disso? Então, olha só, o valor na receita tributária, né, na repartição de receitas, você tem o IPVA, que é um tributo, um imposto de competência dos estados, mas 50% da arrecadação volta para o município no qual o carro está licenciado. Lembra disso? Mesmo assim, né, na previsão do orçamento, você coloca o valor bruto. Não vai levar em consideração ali a, a repartição de receitas. Princípio da legalidade, pessoal, são criados por lei, olha só, criados por lei. Créditos adicionais também precisam ser por lei, né, adicional, né, salvo o crédito extraordinário. O crédito suplementar, aquilo que eu disse, está na própria lei, a previsão da variação. Agora, o crédito extraordinário, eu não sei o que está acontecendo, mas teve uma guerra, então vai ser por meio de medida provisória. É diferente daquele suplementar. O suplementar, ele já tinha despesa fixada, mas ele colocou uma variação, porque é possível que varie as coisas. Agora, o extraordinário, não, eu não tinha noção do que ia acontecer. Tá bom? Créditos adicionais, então, podem ser
devem ser por lei. O uso extraordinário pode ser por medida provisória. Gente, aqui é lei, não é lei complementar, é lei. É lei, tá? Ó, não pode ter assunto do fora do orçamento. Já falei, né? Férias do presidente da República, por exemplo, não é possível ter. A lei orçamentária anual não contrai dispositivo estranho à previsão de receita. O que é receita? É o dinheiro que entra. E a fixação de despesa. Não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de crédito suplementar e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Na própria lei orçamentária anual, pode ter um artigo estabelecendo que, em eventual contratação de licitação, despesa, né, havendo necessidade de aumentar a obra, é possível, por meio de decreto, reforçar o orçamento. É quando o crédito suplementar é elevado, não por meio de lei, mas por decreto, acabei de comentar. Mas essa lei, né, que vai estabelecer a variação ali de 20% verba gatia. Verba gatia, por exemplo. Ah, Rafael, mas para que você coloca essa bosta aqui? Então, você viu? Princípio da publicidade. Serve para todos os instrumentos orçamentários, né? Todo o orçamento, todo o plano ali, ele tem previsão, a gente tem acesso a essas informações. Transparência, né? Demonstrar ao cidadão como e por que o investimento será em tal setor. Princípio da não afetação das receitas de impostos. Olha só, isso aqui você já aprendeu também, né? O imposto não tem destinação específica. Ó, a arrecadação de impostos sempre sem destinação específica, mas tem previsão de que há repartição de receitas. 50% do IPVA, né? Também tem o imposto de territorial rural, destinação para saúde, também você tem certeza que um pouco vai para saúde, saúde, educação também, tanto é que se um pouco não for para educação e para saúde, você sabe que existe a intervenção federal, lembra disso? Se não for destinado o mínimo, tem a intervenção federal. Lei não pode destinar o imposto, né? Somente a Constituição destina. Lembrando que as contribuições sociais não são impostos, pessoal. As contribuições sociais são tributos, e os tributos têm destinação específica. As contribuições ajudam, por exemplo, na Seguridade Social, que é, enfim, a saúde, a assistência e a previdência. E o Sistema S também, que é a Seguridade, que o Sistema S é o SESC, Senai e Sebrae. Tá bom? Princípio da proibição de estorno, remanejamento, transposição e transferência de recursos orçamentários. Comprar cadeiras, material escolar ou ar-condicionado para os alunos. O que é isso aqui? Essa previsão, pessoal, isso aqui é ato, né, no direito administrativo a gente aprende isso daqui. Isso aqui é ato discricionário do Poder Executivo, ele que escolhe, certo? O Estado, o Poder Executivo que escolhe se ele vai comprar cadeiras, se ele vai capacitar os professores que vivem falando errado, ou se ele vai comprar ar-condicionado, tá bom? É ele que vai fazer essa discricionalidade, mas ela também tem que estar prevista na lei, tá bom? Beleza? Planos orçamentários, pessoal. O plano plurianual são os 4 anos, né? A LDO é a estratégia do investimento e a lei orçamentária anual é o sistema operacional, cada gasto específico em si. Vocês estão me acompanhando, gente? Todos aqui? Ó, do que eu estou falando aqui, não teve nenhuma coisa nova, tá? Até agora não teve nada novo. Só estou lendo agora, né, o wordzinho aqui do direito financeiro. Espero que vocês estejam aí comigo, pessoal. Tudo isso aqui é importante, por quê? Porque isso aqui se relaciona também, gente, com o direito constitucional, com o direito tributário, com o direito administrativo, tá? Uma coisa não está isolada da outra. Isso aqui é bem legal a gente ouvir, né? E não sei, assim, do que eu estou falando, quanto que você está conseguindo compreender, assim, naturalmente. Olha só, nós temos aqui o plano plurianual, né, que tem as diretrizes, os objetivos e as metas. Esse aqui é o plano do governo, é a promessa do governo, tá? Olha só, eles falam que é o dom, né? Mas essa porra de dom, pra você decorar o que é dom, não sei, mas ó, diretrizes, objetivos e metas. É a iniciativa do Poder Executivo, deve ser apresentada até 31 de agosto do primeiro ano do governo, do respectivo Poder Legislativo, né, ao respectivo Legislativo, que deve ser desenvolvido até no dezembro do mesmo ano. Se o presidente não faz isso, pessoal, isso aqui é uma infração político-administrativa, isso é caso de impeachment. Né? Ó, infração político-administrativa é o que? É o processo de impeachment. Tá? Caso o executivo não apresente o PPA. O executivo tem 15 dias para sancionar depois que voltou para ele. E o PPA, ele pode priorizar regiões. Lembra que eu já comentei isso aqui com vocês? Por exemplo, você tem aquela logística, né, das isenções numa região específica. Por exemplo, você tem a Zona Franca de Manaus. A tributação lá é mais baixa. Tá? Então, nota é, que você vê que o plano ele pode priorizar algumas regiões, sim. Ah, isso aqui não fere, pessoal, a equidade? Não. Isso aqui, na verdade, isso potencializa a equidade. A equidade é trabalhar com os desiguais de forma desigual. A preocupação com as despesas fica a cargo da lei orçamentária anual, especificamente, salvo duração continuada, né, que são aqueles contratos, por exemplo, de concessões de 15 anos e tudo mais, aí tem que ter previsão. A lei de diretrizes orçamentárias, agora tem as metas e prioridades. Olha só, eu tinha um amigo que ele era o gestor de projetos do shopping aqui de Votuporanga. Inclusive, ele morreu e o shopping não ficou pronto. Né? Eu não estou falando que o shopping não ficou pronto porque ele morreu, tá? Mas o que acontece? Ele pegava os planos, os projetos. Por exemplo, vai ter instalação elétrica? Chegava
o plano de instalação elétrica. Vai ter não sei o que, a construção não sei o que, chegava para ele, encanamento, chegava para ele, ar-condicionado. Os projetos todos chegavam para ele. Ou seja, todo o plano do governo chegava para um cara. Aí esse cara que ia ver o que tinha que fazer primeiro, porque é melhor. Não adianta você fazer instalação elétrica antes de colocar os canos debaixo da terra, senão você vai ter que quebrar poste, vai virar um inferno, certo? Então a LDO, ela vai pegar o dom e vai colocar ali a prioridade no plano de 4 anos. Então a LDO, ela vai sedimentar o melhor planejamento para alcançar o fim da proposta de promessa do governo, tá? Então a lei de diretrizes orçamentárias vai pegar a meta aqui, né? Olha só, diretrizes, orçamento, objetivos e metas, né? E aí vai pegar essa meta e vai colocar a prioridade. Ó, a entrega de prioridade da PPA. A LDO é uma repartição do PPA. Imagine que o PPA estabelece educação no norte do país, saneamento básico no nordeste, ferrovias no centro-oeste e etc. A LDO irá definir que no primeiro ano de governo o foco será no saneamento básico, depois, no outro ano, a LDO será sobre educação, depois sobre as ferrovias e o caralho é quatro, tá bom? Metas e políticas de gestão fiscal. Gestão fiscal, pessoal, é administração fiscal, equilíbrio fiscal, tá? Você vai fazer ali uma lógica, vai prever qual que é a melhor forma de repartição de receitas que são diferentes um pouco da Constituição, né? Existe todo o equilíbrio que vai ser feito, os repassos e tudo mais. A LDO orienta a elaboração da lei orçamentária anual, porque a lei orçamentária anual, a lei tá, aqui tem um valor até dos clipes que a escola compra, tá? Mas nota que a LDO é um plano não, né? A lei orçamentária anual realmente é a fixação específica ali das despesas, tá? Todos os poderes estão vinculados à lei de diretrizes orçamentárias. Altera a legislação tributária, olha só, indica ao legislativo alterações tributárias. O legislativo não conceda tantas isenções. Se você fizer muita isenção, a gente vai ficar ferrado, porque a gente não vai conseguir preencher aquele outro projeto do governo ali. Então, se você tinha previsão de dar uma isenção esse ano aí, você vai ter que ficar esperto, porque não vai dar, tá bom? Políticas de financiamentos oficiais, né? Por exemplo, o BNDES é uma autarquia. Onde que você vai financiar? Onde que você vai financiar? Você vai conceder financiamentos mais para tal setor, mais para o setor da agricultura, mais para o setor industrial, para onde que vai a maior quantidade de financiamentos que você vai conceder? Esse é o BNDES e ele vai estar também, né, na lógica do plano, né, das metas e prioridades do governo, tá bom? Beleza? Cadê? Onde estou? Que não perca a cabeça. Olha para mim antes que eu enlouqueça. Cadê? Aqui. Aumento de salário, criação de cargos, benefícios, vantagens. Tá? Tudo isso aqui. Salva as estatais, gente. Você vê que, mesmo se você não soubesse que as estatais estão fora, nessa coisinha aqui escrita, você tinha que acertar isso daqui. Por que, Rafael? Porque as estatais, pessoal, elas são sempre diferentes. Lá em direito trabalhista, né, ela pode ir para o procedimento sumaríssimo. Você aprendeu que ela vai para o procedimento sumaríssimo, por quê, Rafael? Porque elas são as duas de baixo, elas são diferentes, elas têm o regime delas, né, pessoal, é um regime misto, porque eles têm ali algumas restrições do poder público, por exemplo, com a licitação e com contratação de empregados públicos por meio de concurso público, mas ela não tem as prerrogativas, que são os benefícios do Estado, como, por exemplo, a imunidade de impostos. As duas de baixo são as únicas que não têm imunidade de impostos, elas pagam impostos, tá bem? Beleza? Agora, a União, Estado, DF, município, autarquias e fundações públicas pagam impostos, essas duas de baixo não pagam impostos. Aumento não previsto na LDO é válido desde que valha somente no próximo exercício. Iniciativa do Executivo com apresentação até 15 de abril ao Legislativo, devendo ser devolvido para o presidente até 17 de julho. E em caso de descumprimento por parte do Legislativo, ele não entrará em recesso. Olha só, se ele não cumprir, ele não entra em recesso. Ele tem que cumprir. E aí ele cumpre e manda para o executivo. Entra no mesmo ano de sua publicação, tendo fim no último ano, no dia seguinte do ano. Enfim, lei orçamentária anual, agora é a LOA, a lei orçamentária anual específica, demonstra efetivamente as receitas e despesas em conformidade com a LDO. Só há gastos de acordo com a fixação de despesas, salvo em calamidade pública, né? Ou com gasto com pessoal, aí muda um pouquinho. Organiza-se o orçamento em três esferas do governo. Educação, né, você tem ali a parte do orçamento fiscal, que é educação e segurança. Seguridade social, que o dinheiro sempre vai para a seguridade social todo ano, pessoal. Previdência, assistência e saúde. Por isso que o déficit, né, brasileiro, pessoal, o Brasil deve 8 trilhões de reais, 8 ponto alguma coisa trilhões de reais. Não é somente esse governo que causou essa dívida. Essa dívida ela vem crescendo desde a época do Plano Real, desde a época do FHC. Por quê? Porque o Brasil ele tem a despesa fixa, que não vai acabar nunca, que é, olha só, Previdência, Assistência e Saúde, que é a Seguridade Social. Não acaba, isso todo ano tem. Como o Estado não aguenta pagar, o que ele faz? Ele emite títulos da dívida pública. E esses títulos, pessoal, eles são juros.
Então, todo ano que o Estado não paga aquilo que ele tem que sempre que pagar, ele acumula um juro. E depois, no outro ano, ele vai ter que pagar tudo isso de novo. E ele não vai conseguir pagar de novo, ele emite mais títulos. Isso aqui não vai acabar nunca. Tá? Então, não é só esse governo que está aumentando a dívida. Essa dívida vai ser aumentada com o passar dos anos. Tá bom, Rafael? Mas os últimos 24 anos de governo é tudo PT? Então aí. Mas enfim, não é só esse governo que está aumentando a dívida. Tá bom? Beleza? Ó, orçamento e investimentos. A aquisição, desde a época do Plano Real lá é com o FHC, tá? Rafael, então é isso aí. Não é nada. Só estou mostrando que a dívida aumenta, pessoal, e não tem como acabar isso aqui. É uma coisa crescente. Tem, sim, que ter muito mais organização para alcançar um fim aí. Prazo até 31 de agosto, essas datas, pessoal, se cobrar na prova, enfim, cobrou, mas não cobrou até hoje. A data específica, né? Você tem que lembrar que sempre aprova nesse ano para cumprir o ano que vem. Aprova nesse ano para cumprir o ano que vem. Duração do ano civil. Reserva de contingência, né? Simples poupança. A LDO que define o tamanho da poupança, né? Que eu posso, às vezes, conseguir fazer no orçamento um valorzinho. Ah, sobrou um pouquinho. Oh, que beleza, sobrou um pouquinho. Tá, mas pode sobrar até que tanto. Tá? A LDO que define o tamanho dessa poupança. Tá bom? Ciclos orçamentários, a necessidade do plano plurianual da LDO, a aplicação da lei orçamentária anual e fiscalização. Não é no mesmo exercício financeiro, gente. Ó, e depois eu vou ler esse pedacinho aqui com vocês, tá? Não vou ler tudo agora, porque senão você vai chorar. E aí você vai falar assim que é chato essa matéria não é chata, essa matéria é legal pra caramba. Mas ó, fica comigo aí que vamos dar uma olhadinha bem rapidinho. Olha só, rapidinho, 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 no conteúdo que nós vimos ontem. Olha só como é que é simples e fácil, como tudo na língua portuguesa. Chacoalha o pelo e volta para cá. Então, o que que a gente vimos ontem? A gente vimos ontem um pouco dos segurados do regime geral da Previdência Social, né? Nossa, oh, vimos aqui Vimos aqui os segurados da Previdência Social. Cadê? Deixa eu achar aqui de novo. Ah, tá. Vimos os segurados. E aí eu comentei com você, né? Quem que é o segurado? O segurado não é o dependente. Tanto é que nessa brincadeira eu falei assim, gente, o segurado é a pessoa que foi presa na cadeia. E o auxílio reclusão é pago ao dependente. Então, quando a direita, né, ela fala ali, né? Nossa, só que absurdo, né? Não é absurdo, pessoal, não é absurdo nenhum. Aí. O cara não tem culpa do pai ter ido para cadeia. Então, o dependente ele tem direito de receber auxílio reclusão, sim. Tá bom? Olha só, os segurados do regime geral da Previdência Social. Empregado, por exemplo, quem que é? Iniciativa privada e pública, né? Aqui, ó, o empregado mesmo, inclusive estagiário irregular. Eu falei para você tomar cuidado porque o estagiário regular é aquele que ele é um segurado facultativo, tá? O estudante, né? Aquele que deixou de ser obrigatório por perda do emprego também. E o estagiário regular é segurado facultativo. Segurado especial, pessoal, é o rural, o pequeno pecuarista, pequeno agricultor. Esse é o segurado especial. O contribuinte individual é o grande agricultor. O grande pecuarista é contribuinte individual, assim como o diarista, né, os profissionais liberais, o padre, pastor, líder espiritual, ministro de confissão religiosa. Inclusive o garimpeiro aqui, eu só coloquei garimpeiro porque se quer entrar na prova, garimpeiro tem G de garimpeiro, que o G parece um C de contribuinte individual. E o seringueiro tem S que parece S de segurado especial. Tá bom? Beleza? Olha só, empregado, pessoal, empregado. Empregado é empregado, empregado doméstico é empregado doméstico. Agora, contribuinte individual é diarista. Diarista é contribuinte individual, ela não é empregada doméstica e ela não é empregada. Tá bem? Tranquilo? Maravilha, gente? Simples e fácil. Olha só, e depois eu falei que você contribui para ser um segurado, né? E aí você tem um período em que, às vezes, você, mesmo não contribuindo, você continua sendo segurado. É igual você atrasar o seguro do carro. Você, por um período, você continua tendo o benefício ali, né, do seguro. Manutenção da qualidade de segurado. Em regra, quem está contribuindo, ocorre que há algumas situações em que, independentemente da contribuição, é possível manter a qualidade de segurado. É o período de graça. Esse período de graça, em regra, são 12 meses, mas é possível que seja de 24 meses se a pessoa ela contribuiu por 120 meses, mesmo que com interrupção. 120 meses, pessoal, é equivalente a 10 anos. Mas às vezes a pessoa gastou 13 anos para juntar 120 contribuições. Mesmo assim, ela vai ter o período de graça de 24 meses. Rafael, os dependentes, pessoal, assim, tem a classe 1, a classe 2 e a classe 3. A coisa mais importante que você tem que saber é que a classe 2 só existe se a classe 1 não existir. E a classe 3 só existe se a classe 1 e 2 não existir. Tá bem? Quem que faz parte da classe 1? O cônjuge ou o companheiro. Não demonstram dependência econômica, prescinde de demonstração de dependência econômica. Agora, a classe 2 e a classe 3 tem que demonstrar dependência econômica para receber, por exemplo, né, o auxílio reclusão, para receber, por exemplo, a pensão por morte. Tá bom? Agora, aqui a classe 1 não. Ó. Classe 1 prescinde da demonstração de dependência econômica. O filho não é emancipado até os 21 anos. Falei para você que o filho não emancipado, pessoal, aqui é para fins
né, da Previdência, não tem nada a ver com pensão alimentícia. Pensão alimentícia no direito civil, se o cara ele se emancipou, se ele já está fazendo faculdade, se está fazendo faculdade ainda, ele tem que continuar recebendo. Aqui não. Aqui o filho não é emancipado até os 21 anos de idade. Esse carinha aqui, ele é a idade que tem para conseguir receber, né, que ser um dependente, enfim, do segurado. Prescinde da demonstração de dependência econômica. O emancipado por curso superior mantém a qualidade de dependente, certo? Mantém. Salvo enteado. Enteado, tutelado e menor sob guarda judicial, estes precisam demonstrar dependência econômica. Tá? Esse pedacinho aqui, ó, tem que demonstrar dependência econômica. Independente da idade dos filhos, com deficiência intelectual, mental ou doença grave, esse aqui também é dependente. Aqui não depende mais da idade, mas depende o quê? Da situação de deficiência intelectual, mental ou doença grave, né? Ex-cônjuge, em regra, não possui, salvo se recebia pensão de alimentos. Aí o ex-cônjuge ele também vai ser a classe 1 aqui. A mulher que renunciou aos alimentos em vida, mas que depois precisar, terá direito à pensão por morte. Então a indivídua ela não quis, mas agora que o cara morreu, ela quer receber. Então ela fala, no ego dela, ela fala, esse cara nunca vai ver eu pedir pensão alimentícia, mas depois que ele morreu, vou pegar a pensão por morte dele. Pode? Pode. Na hipótese de segurado estar na data do seu óbito obrigado por determinação judicial a pagar alimentos, ao ex-cônjuge, o benefício se estenderá pelo período remanescente. Bom, gente, aqui o mais importante é lembrar que se existe a classe 1, não existe a classe 2 nem a classe 3. Se existe a classe 2, não existe a 3. E para existir a 3, não pode ter nem a 1 nem a 2. Os dois aqui da classe 2 e classe 3 têm que demonstrar dependência econômica. Tá bom? Beleza? Perde a qualidade do segurado, né? Desculpa, perde a qualidade dependente aquele que atentar contra a vida do segurado. Certo? Beleza? Maravilha. O que é o salário de contribuição? Já falei para vocês, o salário de contribuição é a base para calcular o valor que ele vai receber como salário-benefício, tá bom? É a contribuição, essa base de cálculo de incidência de contribuição previdenciária ao segurado. Empregados, há incidência de contribuição previdenciária nas verbas remuneratórias, mas não nas indenizatórias. Lá lembra disso? O que eu comentei? Não sei se você se recorda. Eu havia comentado com vocês que, enfim, o valor do intervalo intra-jornada se for retirado, né, o intra-jornada, ele é verba indenizatória. Não integraliza a base de cálculo para salário e não integraliza também a base de cálculo para salário de contribuição aqui também do direito previdenciário. Beleza? Tranquilo? Gente, vamos ver um pedacinho aqui, ó, rapidinho, e aí a gente vai revendo isso daqui, ó. Uma coisinha nova, rapidinho aqui, ó, que você já conhece também, a aposentadoria por incapacidade permanente, né? A aposentadoria por incapacidade permanente, você lembra que tem a suspensão do contrato de trabalho, lá no direito de trabalho, né? Ó, insuscetível de reabilitação, né? Havendo relação com o trabalho, será 100% salário-benefício. Então, essa aqui é a pessoa que ela se aposentou, né? Porque ela ficou com um problema de cabeça, alguma coisa assim. Se ela ficar muito ruim da cabeça, se tiver uma necessidade de muitos cuidados especiais para arrumar uma pessoa, por exemplo, para cuidar dentro de casa, aí tem um acréscimo de 25% se precisar de muita ajuda, podendo superar o teto do INSS, tá? Que é o teto do INSS, pessoal, é ali R$ 8.000, por exemplo. Aí esses 25% ele pode passar do teto. O 100% do benefício é até R$ 8.000, mas a pessoa que tem necessidade, ela pode passar mais 25%, ó, não incorporando a pensão por morte, né? Logicamente, a pensão por morte é porque a pessoa não precisa mais do cuidado, mas a pensão por morte, ela pode ficar com os dependentes, às vezes, né? Mas o acréscimo de 25% não vai ficar no caso da pensão por morte, tá bom? O que é auxílio acidente? Para auxílio acidente, você aprendeu o direito trabalhista isso aqui também. É aquela pessoa que ela perde, por exemplo, uma perna. Então ela vai receber para sempre. Ela, ela recebe para sempre. Ela continua tendo direito, né, de trabalhar. Ela arruma um serviço. Inclusive, ela pode acumular auxílio acidente. Ela pode acumular auxílio acidente também com auxílio doença acidentário, tá? Porque ela vai estar trabalhando também em outras situações, sim. Segurado empregado, doméstico, avulso, segurado especial. Né? O contribuinte individual não tem direito ao auxílio acidente, pessoal. Nem o segurado facultativo, tá? Se você parar para pensar, o segurado facultativo não tem mesmo, né? Porque ele não é empregado, né? Isso aqui é auxílio acidente, né? Mas enfim, perde-se o benefício em caso de aposentadoria e morte. Então, olha só, o auxílio acidente é porque você diminuiu a sua capacidade laboral. Você ficou surdo, você perdeu uma perna. E aí, esse auxílio acidente é um valor que você recebe, só que aí você morreu. Aí o teu dependente ele pode receber o quê? A pensão por morte. E aí, olha só, esse benefício não vai no caso da aposentadoria e a pensão por morte. Tá bom? Olha só, auxílio acidente é porque você está trabalhando em vida e você está recebendo um auxílio do governo. Inclusive, agora, se você se aposentar, agora você vai receber outro auxílio do governo e não vai ser auxílio acidente, vai ser aposentadoria. Então você perde o auxílio acidente. E se você morrer, o seu dependente não vai receber auxílio acidente. Tá? Auxílio reclusão, o que é isso aqui? Regime prisional. Né? Regime prisional fechado, você recebe auxílio reclusão. Inclusive, se você trabalhar
os seus dependentes continuam recebendo o auxílio reclusão. Para segurados de baixa renda, 24 contribuições pelo menos, né? Não precisam ser consecutivas. O cara pode ter demorado ali 5 anos para ter 24 contribuições. Né? O cara, ele não trabalha direito, mas toda vez ele tem a carteira assinada ali, ele contribui, tal, tal, tal. Então, demorou 5 anos para ter 24 contribuições? Beleza, conseguiu? Sim. Se ele for preso, o dependente vai receber auxílio reclusão. O dependente pode cumular com auxílio por incapacidade temporária, tá? Isso aqui é o dependente. O dependente está recebendo um auxílio, ele vai poder acumular com outro auxílio. O segurado pode exercer atividade remunerada dentro do presídio, que seus dependentes não perdem o auxílio reclusão. E, gente, uma coisa aqui rapidinho para a gente parar: o salário família. O salário família é muito estranho, porque é bem estranho mesmo. Ó. Quem que recebe salário família? Não tem nem carência, né? Você se inscreve como segurado do governo, filho menor de 14 anos. Para cada filho menor de 14 anos, ou de qualquer um que seja inválido, né? Você tem que ter baixa renda, pessoal. Não precisa saber qual que é o valor da baixa renda, tá? Mas a família de baixa renda, ela vai receber o salário família. E olha só, eu sou homem e eu sou baixa renda. Meus filhos vão receber salário família. Olha só. E a minha mulher, ela também é de baixa renda e os filhos dela também vão receber. E os mesmos filhos, Fel? Sim, os mesmos filhos. Então, ó, eu e a Lara, nós temos 2 filhos. A gente vai receber 4 salário família. Vocês sabiam disso? Olha só que legal, né? Então, olha só. Ó, o doméstico, o avulso, o segurado empregado, uma cota por cada filho. O salário família é um direito individual de cada segurado. Eu sou segurado, eu contribuo à Previdência, a Lara também. E a gente recebe o salário família. Ó, se ambos os pais preenchem os requisitos, eles têm direito ao benefício em relação aos mesmos filhos. Exemplo prático: pai, segurado de baixa renda, tem 2 filhos menores de 14 anos. Mãe, segurado de baixa renda, tem os mesmos 2 filhos menores de 14 anos. Resultado: o pai recebe 2 cotas de salário família e a mãe 2 cotas. Total, 4 cotas de salário família. Beleza? E pensão por morte, pessoal. Morte do segurado ou morte presumida. Não tem carência também. Enfim. Bom, o que nós vimos aqui de interessante, pessoal, rapidinho, vimos aqui o direito financeiro e vimos uns pedacinhos de previdenciário. E aí amanhã a gente vê mais um pouquinho. E você vai ver que a gente vai acertar aí dessas 6 questões, né? Entre eleitoral, financeiro e previdenciário, a gente vai conseguir acertar, vai saber ali de cabeça, a gente vai saber umas 4, tá? Se Deus quiser. E aí as outras 2 a gente vai ter uma chance. Beleza? Mas a gente não pode perder o direito financeiro por conta do administrativo, constitucional, tributário. Não podemos perder isso aqui. Fica comigo, vamos que vamos, foco, força e fé, e não deixe de fazer as questõezinhas lá. Perdoe o meu atraso hoje, pessoal, mas aí vai lá fazer a prova 10, né? Parte 3 e 4. Tem que fazer as 2 partes, tá? Beijo do Magro.